também a gente está tentando preparar aí novos cursos sobre a temática do Sardo aí, do Gramsci, para o próximo período, para a gente continuar os nossos estudos, né? Antes de começar o curso, fazer uma propagandinha aí, não sei se todo mundo viu lá no grupo, esses 3 textos que a gente está trabalhando, nesses encontros, eles fazem parte daquela coletânea de Gramsci 1917, que vai ser lançado pela Boitempo, agora no primeiro dia de junho, e que, na verdade, a Dani, junto com o Álvaro Bianchi, traduziram e fizeram as escolhas dos textos e tal. Acho que a Dani depois pode falar um pouco mais, mas já dá para sentir aí que é a qualidade do material e a quantidade de discussão que dá para fazer em cima dos textos, né? Então é isso. A ideia hoje é a gente manter a mesma dinâmica. A Dani vai fazer uma abertura boa aí. Durante a abertura tem o Docs aberto ali para as pessoas fazerem as perguntas. Eu vou tentar sistematizar para dar um ordenamento nas questões. E a ideia do encontro é ter por volta de 1h30, né, para não ficar muito cansativo, porque a gente que está em confinamento, em quarentena aí, sabe que ficar na frente do computador muitas horas é desgastante também, né? Mas a exposição da Dani e a atualidade do tema, eu acho que vai segurar bastante a gente, tá bom? É isso. Então, para não tardar mais, eu vou passando a palavra para a Dani, para ela já dar um pontapé inicial aí. Oi, pessoal. Boa noite. Voltamos. Nosso Gramsci semanal, penúltimo encontro. Vocês estão me ouvindo bem? Pode falar ali no chat, só para eu saber que o áudio está bom. Legal. Bom, fico feliz, né? Tirar o fim de tarde de vocês, assim, para muitos é a interrupção do trabalho, para muitos é a interrupção do estudo e para muitos é a interrupção de um lazer, né? Que as pessoas têm também direito. São seres humanos. Então, queria agradecer o retorno de vocês. Estou gostando muito desse curso, reforçar a propaganda que o Fred fez. O Gramsci, Odeia os Indiferentes, né, o nome do volume, que são esses escritos de 1917, um trabalho que eu realizei com o Álvaro, de tradução, a gente que escolheu os artigos, a gente que traduziu, que fez as notas, e uma introdução que é, aliás, bem próxima do texto que nós lemos aqui no primeiro encontro, e tem muito, eu só tirei três artigos desse livro, então tem muito mais coisa, inclusive o artigo que dá o nome ao título, Odeia os Indiferentes, que é um artigo muito importante para entender o Gramsci dessa época, é um artigo que a gente nem vai ver aqui, depois até me arrependi, devia ter selecionado, mas, enfim, são critérios, né? Então, eu espero que vocês, quem tiver interesse em se aprofundar, tenha esse volume à disposição. E antes de começar, queria ainda fazer uma outra propaganda. Rede Emancipa aqui em São Paulo, está com a segunda fase da campanha de solidariedade ativa. A gente fechou uma primeira fase, entregou as cestas básicas para as famílias, a gente fez uma campanha de doação de livros com a própria Boitempo, agora a gente vai incorporar a Autonomia Literária, que é uma outra editora de esquerda. Então, nossas doações sempre são acompanhadas de ideias, não só do que forra o estômago e ajuda na higiene, nas doenças, enfim. Então, a gente começou uma vaquinha nova, com uma meta que não é alta, se você comparar ao que bancos e Luciano Huck da vida estão doando por aí, mas ela é gigantesca se você comparar o grau de inserção, de trabalho político, de aproximação com as periferias que a Rede Emancipa já conquistou e que está buscando aprofundar nesse período tão difícil. Então, vou deixar o link aqui, qualquer valor, quem quiser fazer uma doação, estiver à procura de uma campanha para contribuir, sugiro essa. Está aqui o link embaixo. E agora, vamos então ao que interessa. Eu vou apresentar minha tela, porque eu vou usar
uma maneira bem parecida com a que eu fiz na semana passada, de trabalhar aqui no nosso encontro, que é mostrar minha tela aqui para vocês e discutir no texto diretamente, né? E propor uma pergunta que vocês podem tentar responder e me socializar essa resposta comigo, ou vocês podem, enfim, desdobrar em outras perguntas. Aí é um pouco do nosso diálogo aqui. Na semana passada eu falei 45 minutos, estou começando aqui 7h15, desculpa, 17h15, 5h15, vamos ver se eu consigo deixar mais enxuta a minha apresentação para a gente ter mais debate. Bom, esse texto, se vocês compararem com o anterior, ele é um pouquinho posterior ao Relojoeiro, né? Ele é um texto de um mês depois, já um pós greve Revolta do Pão, pós processos de prisão e perseguição dos ativistas socialistas em Turim que estiveram envolvidos nessa revolta. E o Gramsci também está num lugar diferente, porque ele já assumiu o posto de editor de um jornal na cidade, justamente em virtude da prisão da diretora desse jornal, que era a Maria Giudice. E nesse artigo, ele desenvolve os seus argumentos sobre o que ele pensa ser o socialismo na Itália, o lugar do socialismo na Itália. Então, essa é a pergunta que eu proponho para vocês. A partir da leitura do texto, qual é o papel do socialismo na Itália? Qual é o argumento do Gramsci aqui no texto? Né? Qual que é o ponto dele? Então, vamos avançar olhando para esses argumentos. Ele começa elencando uma série de tendências. Não sei se vocês se lembram que no texto passado ele falou sobre esse processo de organização da sociedade, estruturação da sociedade em grupos, tendências, programas, né, que atravessam a sociedade italiana e vão determinando os lugares que as pessoas e as identidades políticas que as pessoas assumem. Então, ele cita algumas dessas tendências aqui. Os liberais, conservadores, clericais, radicais, republicanos, nacionalistas, reformistas. Aí ele conclui, a porta está aberta e está destrancada. Ele linka uma série de tendências políticas, né? É lógico que nem uma pessoa não é só religiosa, não é só, enfim, ela pode ser liberal para algumas coisas e ser conservadora para outras. Enfim, a questão não é aqui taxar pessoas. Ele está identificando esses grupos conforme a posição deles na política, certo? A identidade aqui, ela é política. É em relação ao Estado, em relação aos conflitos no contexto do fim da guerra, né? Ainda a Itália em guerra, mas já para o final. Ele está identificando essas correntes políticas italianas e ele afirma que o que elas têm em comum, apesar de serem extremamente diferentes, né, liberais e nacionalistas, reformistas e conservadores, é que elas todas se unificam no combate, na caça ao socialismo. Ou seja, aqui no caso bem específico da conjuntura em Turim, todas elas se unificam na criminalização daqueles que participaram das revoltas ou apoiaram as revoltas contra a fome e pelo pão na cidade. Ou seja, uma realidade que não é muito distante do presente, da atualidade, de vários contextos, etc. Né? E aí ele vai dizer que ele vai desdobrar, né? Qual é a razão? Por que é que essas vozes se unificam? Né? Por que é que essas diferentes correntes políticas tendem a unificar uma posição de criminalização de uma tendência? Né? E aí ele vai dizer em seguida, isso se deve ao fato de que essas correntes todas, elas se organizam, se estruturam, se aquartelam no Estado, no poder, nas instituições, mas elas não conseguem dialogar, elas não conseguem expandir e alcançar
os 35 milhões de pessoas, de habitantes da Itália, né? Os 35 milhões de italianos. Ou seja, essas correntes, o que elas têm todas em comum, além da criminalização, do confronto aos socialistas, é que elas não conseguem conquistar de forma decisiva, sistemática, o favor, a proximidade e a amizade do povo italiano. O que elas têm, a relação que elas têm com esse povo é sempre uma relação de mando, né, uma relação de ordem, uma relação que vem de cima para baixo, que está sempre estruturada pela presença dessas correntes na estrutura estatal. É lógico que isso aqui fala de um contexto, né? Depois a gente pode discutir as tentativas, os processos no quais essas correntes de pensamento tentam se estruturar e organizar setores das classes do povo, né, dos grupos sociais, de maneira orgânica, mas essa é uma outra conversa. Ele está aqui caracterizando a completa ausência de enraizamento dessas correntes orgânico, né, na Itália, desse contexto. Ok, aí eu vou desenvolver alguns temas que aparecem no texto, né. Primeiro ele vai retomar aquela discussão sobre revolução e jacobinismo. Eu já comentei com vocês que a posição, as ideias que o Gramsci tem sobre os jacobinos na Revolução Francesa, elas vão mudar muito ao longo do tempo. Mas ele aqui, nessa fase, é extremamente crítico do jacobinismo, né? Ele identifica o jacobinismo como uma corrente pequeno-burguesa da política. O que significa isso? Extremamente espontaneísta, sem capacidade de organização cultural, de preparação e estruturação, enraizamento na vida popular. Seria o que a gente chamaria hoje de vanguardistas, né, na política contemporânea. Depois ele vai mudar essa leitura, mas o que importa aqui é reter isso. E ele vai dizer assim, que essas correntes, elas identificam a revolução com esse processo meio espontaneísta, vanguardista, e aos poucos criminalizam as transformações revolucionárias, justamente por aí, né? E vão, ao mesmo tempo que vão dizendo que os socialistas e que os revolucionários são, digamos, destrambelhados, vanguardistas, vão afirmando um lugar, digamos assim, dentro da disputa política, né? Um lugar que pode ser até de transformação, que pode ser até de mudança dentro do Estado, da autoridade, mas que no limite, o Gramsci vai dizer, não se sustenta. Não só porque a revolução, vai dizer ele, não é algo vanguardista, mas também porque esses grupos não conseguem imprimir uma autoridade diante da crise que o Estado italiano e a Europa, no contexto da guerra, vivem. Então, ele vai dizer que, fundamentalmente, essas várias tendências políticas, elas são incapazes de dar uma resposta para a crise do Estado, né, italiano. Tá. E aí é uma coisa interessante, porque outra coisa que é interessante, que é importante para o Gramsci aqui, nessa passagem, nesse trecho, ele vai retomar aquele tema do texto do mês anterior sobre essa idealização do Estado, né? Ele vai dizendo assim que esses grupos, à medida em que eles percebem que eles não têm inserção, que eles não têm condições de imprimir uma autoridade, uma direção social na população italiana diante da crise que a guerra provoca e da fome, eles vão reforçando a autoridade do Estado, vão reforçando aquela estrutura, vão reforçando aquela idealização do Estado, né? Só que isso é absolutamente paradoxal, porque quanto mais se idealiza o Estado, quanto mais ele se torna uma estrutura abstrata, pensada em si mesma, mais afastada essa estrutura, esse Estado é do próprio povo. Então, o que ele está identificando aqui é que essas correntes, à medida em que elas não conseguem se afirmar como direção, como um organismo de aproximação e reivindicação das demandas do povo, elas se voltam para a autoridade que existe e vão
identificando essa autoridade que existe com qualquer autoridade possível. E, ao fazer isso, vão transformando o Estado e a própria noção de autoridade em elementos abstratos, que não se conectam à realidade concreta e aos desafios concretos que essa realidade impõe. E essa abstração do Estado, né, nada mais é do que um afastamento decisivo ou sem volta do próprio Estado em relação à população. Então, trocando em miúdos, é um movimento que agudiza a crise, não resolve a crise, que torna ela mais aguda. Depois, mais adiante, nos cadernos do cárcere, o Gramsci vai retomar esse tema da idealização do Estado, dessa tentativa de identificar de uma maneira quase que plena, sobreposta, o princípio da autoridade e a estrutura estatal, o conceito de Estado, e ele vai desenvolver justamente essa ideia que existe um movimento ideológico muito comum, muito cíclico, inclusive, especialmente nos grupos intelectuais, mas isso tem uma função política mais geral, que é de construir essas abstrações conceituais, né, essas ideologias abstratas em torno da política, e que isso cumpre uma certa função no contexto de crise, ou nas tentativas de normalização política, quando aspectos da contradição do poder político se expressam. Então, você tem um problema, né, uma crise política que você não resolve, ou um aspecto, uma contradição do regime que você não resolve, então você cria um conceito, você cria um espaço onde aquilo se elabora de uma maneira abstrata, idealizada, né, e isso ajuda, de certa forma, a canalizar aspectos da contradição que aquela sociedade enfrenta. Que isso é, de certa forma, uma ferramenta muito... Uma ferramenta não, um expediente muito comum. E que tem uma certa finalidade, né? Você vai... Mas é um expediente de crise. Isso que é interessante, né? Interessante, inclusive, para pensar, muitas vezes a gente acha que o problema, quando você não entende uma situação, ou vive um conflito numa situação política, que você vê as forças políticas se movendo, se articulando, dando respostas, e parece que nada fecha, a gente tem essa tendência a procurar um conceito, uma teoria, um argumento fechado que dê resposta para aquilo, certo? É quase que um movimento espontâneo de proteção da própria, do nossa própria visão de mundo. E o que o Gramsci está dizendo é que esse expediente, ele muitas vezes está a favor da própria manutenção daquela estrutura, né? Que as correntes políticas, elas realizam isso, elas vão oferecendo isso, essas identificações, né? Essas abstrações. É interessante que, assim como no texto anterior, ele está aqui nessa passagem, nesse plano em que ele analisa, identifica como é que as correntes ideológicas, as correntes políticas operam, como é que as correntes políticas operam no plano ideológico. E essa também é uma coisa que vai permanecer muito própria do Gramsci, até o período mais tardio do seu pensamento, de explorar e analisar não só o que determinada corrente política diz sobre algo, sua posição, digamos, no tabuleiro, no xadrez político, mas também como ela faz isso, né? Como ela constrói, como ela edifica esse pensamento, esses argumentos, etc., né? Fazendo uma certa análise interna do próprio ritmo com que essas correntes políticas pensam, né? E isso é bem interessante, porque, de certa forma, espontaneamente, todos nós fazemos isso. Todos nós vamos... quando você olha para um grupo político, para uma tendência, para uma corrente, você vai identificando um estilo, né, uma forma de pensar, uma forma de operar a própria relação com o mundo, né? E isso tem consequências, você sabe, mas você vai identificando isso e vai mais ou menos prevendo de forma ativa, lógico, atuando também nessas contradições, nesses estilos, nessa forma de pensar das correntes. E o que ele está mostrando aqui, no contexto da crise italiana, é que elas estão, correntes muito diferentes estão, de certa forma,
tendendo para o mesmo ponto, né, tendendo para uma mesma posição, que é de defesa das estruturas políticas que estão em crise, né, da identidade num nível muito abstrato entre essas estruturas e a própria autoridade, e construindo ao mesmo tempo uma polarização dessa identidade com uma posição política, que é a posição socialista. Essa é a coisa, talvez a coisa mais interessante do texto, né? Aí, em seguida, ele vai recuperar, né, esse assunto de um ponto de vista histórico, e isso também é muito importante para o Gramsci, porque ele vai, ao longo dos cadernos do cárcere principalmente, mas antes mesmo de ser preso, ele vai começar a escrever, fazer uma pesquisa sobre a história do povo italiano, né, sobre a história, que ele chama de história íntima, história espiritual. Ele vai retomar quase que textualmente essa ideia de espírito popular criativo, essa ideia de como é que o povo italiano foi se formando, né, do ponto de vista histórico. É interessante, porque esse texto é de 1917, e 10 anos depois, ou 12, enfim, anos depois, ele vai retomar essa mesma temática para discutir um problema da Itália como um problema de uma unificação nacional muito débil, né? Porque ele vai dizer que a unificação italiana é super recente, né? Do ponto de vista cronológico, né? Ela é da segunda metade do século XIX, recente então, né? E ela, de certa forma, também é feita de uma forma muito hierárquica, né? Isso o Gramsci vai desenvolver mais depois na prisão, né? Que os grupos que tomam parte nesse processo de unificação italiana são grupos que não conseguem estabelecer uma relação de organização plena com as classes populares, especialmente com o sul italiano, que é uma região que seria o norte e nordeste brasileiros, né? Uma região mais pobre, né? Mais rural, com muito mais, do ponto de vista da formação do país, muito mais dificuldades sociais, né? E depois da unificação, dificuldades que vão se tornando quase que estruturais, porque a unificação italiana, ela é uma unificação que acirra as desigualdades sociais entre sul e norte, né? Então, essa questão da unidade italiana é uma questão que vai ser bem permanente para ele. Mas o ponto dele aqui, nesse texto, não é nem esse. O ponto dele aqui é o seguinte, ele vai dizer: a única força política, única corrente, tendência de pensamento, que no processo da unificação italiana, né, um pouco posterior, na verdade, foi capaz de imprimir um sentido democrático, minimamente civilizatório, modernizante, no sentido não econômico, mas no sentido político, cultural, para o país, foram socialistas, né? E a história do socialismo na Itália é uma história que começa nas últimas 2 décadas do século XIX. E o partido do qual Gramsci faz parte aqui, ele é dos anos 90 do século XIX, ou seja, posterior ao primeiro movimento da unificação italiana, que começa nos anos 50, se encerra nos anos 70, e que é todo liderado ou por tendências conservadoras ou por tendências que são, digamos, democráticas, mas que nunca chegam a se propor a organização popular desse povo, né, que Giuseppe Mazzini, ou mesmo a Sinistra, que Sinistra em italiano é esquerda, né, o que seria a ala esquerda, ela tem, digamos, uma cara mais reformista, mas ela nunca se nunca se propôs a organizar as pessoas, né, a estabelecer um elo, um vínculo com o povo que fosse para além da organização das eleições, que era, aliás, um processo extremamente excludente na Itália dessa época. Ele vai dizer assim, quem se dispôs, quem construiu uma ideologia, um conjunto
de ideias e ofereceu para o povo italiano como um povo unido, como um povo independente, capaz de falar uma mesma língua, sair do seu dialeto particularista e, no limite, sentir-se parte do mundo, né? É essa conexão que ele faz, né? Sair do particularismo da cidadezinha, da vilazinha ultra pequena, e sentir-se parte do mundo, foram socialistas. Esse é o argumento dele aqui. Deixa eu ir para frente aqui. Aí ele vai avançar, né? Ele vai dizer que o início do século XX, quando o socialismo cresce, né, na Itália, ele tem o sentido de um novo renascimento no país. Olha que provocativo, né? Ele está usando o termo renascimento, né, que é o termo que identifica um movimento cultural, né, de renovação, inclusive, transformação filosófica, né, artística, estética. Né? Ele tá se apropriando desse termo, que ele é historicamente um termo identificado com as elites, né, elites culturais, está dizendo que o socialismo na Itália significou um novo renascimento, um renascimento da plebe, um renascimento dos estratos mais humildes da humanidade italiana, a entrada na vida social, na luta política, na vida do mundo, dos milhões de novos cidadãos operosos, sinceros, confiantes na própria energia. Né? Então, ele está dizendo que o socialismo ele não está à toa na história italiana, ele tem uma participação extremamente estratégica para se entender a própria organização do povo italiano no começo do século XX, né? E nenhuma outra corrente produziu isso, né? Que a única corrente que foi capaz verdadeiramente de produzir esse fenômeno, esse processo na Itália foram os socialistas, né, com as construções, a construção das organizações operárias, das casas do povo, né, de estruturas culturais e políticas que, diferentemente das outras correntes, tinham o objetivo de organizar as pessoas, né, de tornar a cidadania uma realidade, né, de tornar a cidadania daquelas comunidades humildes, né, isoladas, particularistas, que só conheciam o padre e o coletor de impostos, né, em tornar essa realidade uma realidade de cidadania plena. Né? Então, isso é uma coisa que também retoma um argumento que eu usei no encontro passado, né, de que muitas vezes a gente olha para o Estado e vê os direitos sociais que estão garantidos e que o povo reivindica do Estado e pensa que eles foram criados do Estado pelo Estado, que eles foram forjados, produzidos lá e oferecidos. E essa é uma idealização tanto do Estado como de como esses direitos foram produzidos, certo? Porque o que o Gramsci está resgatando aqui é essas correntes estão destruindo ou querem destruir, estão combatendo uma tendência política que contribuiu de forma única e exclusiva para a formação de um povo no país, né, para a formação de uma noção de cidadania no país. E daí ele vai dizer o que os outros partidos fizeram, né? Como é que os outros partidos lidaram com isso? Né? Não lidaram, né? Os outros partidos, em particular, ele cita o Partido Liberal, que era um partido importante no governo nessa época, ele pulverizou a Itália. Ele tornou as diferenças entre norte e sul diferenças mais agudas. Né? Isso aqui é uma coisa interessante, é um parênteses, né? Havia um debate muito importante na Itália dessa época, que tinha a ver com a legislação alfandegária e o protecionismo, porque havia uma legislação interna que regulava as exportações e importações no país e que tornavam muito mais oneroso para o norte italiano a produção para o sul italiano, a produção e a comercialização
dos seus bens, das suas commodities, porque era uma região muito dependente dessa produção de exportação, muito mais agrária, né? Então, na prática, para fortalecer um norte industrial, você criava uma pauperização absurda no sul rural, e isso ia criando uma espécie de abismo social incrivelmente agudo, e que se transformava em diferenças culturais e mesmo na forma de enxergar o povo no sul e o povo no norte, que tinha efeitos muito nocivos no país, né? Então você tinha uma ideologia racista, por exemplo, racializada do que era o homem do sul, um pouco como se faz aqui no Brasil, né? Quem é o homem da Bahia? É o homem que não trabalha, é o homem que está sempre cansado, né? No sul, não. No sul do Brasil se trabalha, se é muito sério, aqui somos operosos, industriosos. Então, essa ideologia que cria o tipo humano, né, numa região e na outra, o Gramsci vai tratar disso em outros textos, ela é fruto desse processo de pulverização do país que as correntes políticas que governavam a Itália produziam então, né? Então é uma unidade, mas não é uma unidade, né? A Itália se torna um país, ela se unifica, mas ela não se unifica, de fato. E aquilo que produz digamos, o processo mais avançado de consciência de uma unidade italiana é a visão socialista, a atuação do socialismo no país no começo do século. Não por acaso, um historiador importante, então socialista, depois ele muda de posição, cria nessa época no comecinho do século XX, 1908, se não me engano, um jornal chamado Unidade, l'Unità, que evocava justamente esse desafio, essa construção da questão unitária, né, da unidade italiana. Esse vai ser um tema que vai voltar muitas vezes. O jornal comunista, fundado quando o Partido Comunista surge, em 1921, recebe o mesmo nome, um jornal que Gramsci, inclusive, funda, l'Unità. E aliás, um jornal que existe, ou existiu até bem pouco tempo, ou ainda existe, enfim, se continuar existindo, provavelmente ele vai completar 100 anos ano que vem, né? Mas já é outra coisa, até porque acho que ele já não mantém, o partido acabou. Eu não sei se ele continuou, o l'Unità. Depois eu pedi para o Pier Luigi me confirmar isso no chat ali. Mas, de todo modo, é um jornal que teve uma história longa no Partido Comunista. E tem esse nome justamente por essa questão, né? A questão unitária, a questão da unidade italiana. Quem for se aprofundar em Gramsci certamente vai encontrar isso em muitas passagens, muitas notas. E aí, vou chegando aqui no meu time, né, minha meia hora de exposição. Eu vou encerrar falando justamente sobre essa ideia dele de que a pulverização, né, o combate do socialismo por essas correntes, ele é um combate cego, porque ele vai dizer o Gramsci, ele produz a escravidão da própria nação, a escravidão do conjunto dos italianos. Essa ideia é bem interessante. Ele vai dizer, essas correntes que combatem o socialismo, porque o socialismo faz aquilo que elas próprias são incapazes de fazer, porque ele organiza aquilo que elas são capazes de organizar, ele não pode deixar de produzir a própria escravização da nação italiana. Porque isso que os socialistas organizam, isso que eles direcionam, não é senão a própria liberdade do Estado. E essa ideia é muito poderosa, porque ele vai dizer o seguinte, sendo o Partido Socialista, né, os socialistas, os únicos que se dispuseram a organizar o povo, né, a organizar os trabalhadores,
eles são os únicos que carregam na Itália o poder, né, o poder não, que carregam a força da liberdade italiana, né? E aqui, com essa passagem, é possível ver ecoar, transbordar no texto do Gramsci uma leitura que é muito gramsciana, mas que é também Maquiavel, né? Essa ideia de que a liberdade, a conquista da liberdade é uma conquista que, se ela não se realiza, ela é sinônimo de escravidão, né? A escravização do conjunto é o resultado óbvio, né? Do abandono dessa conquista da liberdade. E 2, a conquista da liberdade está intimamente relacionada à organização do povo, da plebe, né? Que na modernidade são os trabalhadores. Então, aqui ele vai concluir o livro, né? O artigo, dizendo que essas correntes, elas são completamente estranhas à própria história da Itália, completamente estranhas ao próprio desenvolvimento da liberdade italiana. E ele vai dizer mais, uma liberdade que não está nos livros, porque os livros não são escritos por quem carrega a liberdade, e essa ideia de quem não escreve os livros, a história de que não está escrita nos livros, também é uma ideia que vai voltar em outros momentos no pensamento gramsciano, mas que é muito mais rica do que a ideia que os livros comportam. Acho que para abrir a conversa era isso. Tá ótimo, Dani. Deixa eu já pedir para você desenvolver mais um ponto que tem a ver um pouco com a história da Itália e tem a ver com sobre o operário que tinha lá na Itália para criar essa ideia de nação e esse debate que você estava fazendo aí. Cortou para mim, Fred, não entendi, acho que você vai ter que repetir. Tá. A Sara, ela perguntou, né, sobre se é fato o papel dos socialistas na unificação italiana, conforme coloca no texto. E aí eu acho que você poderia falar um pouco sobre a política cultural operária e dos socialistas na Itália no início do século XX. Já falo agora? Pode falar. Tá. Então, os socialistas, eles são posteriores à unificação como um fato histórico, né? A unificação, como eu falei, ela se conclui nos anos 70 e os partidos socialistas começam a encontrar uma forma organizativa específica nos anos 80 e 90, mais nos anos 90. E o Partido Socialista Italiano, esse que o Gramsci participa, se não me engano, é de 92, tem uma nota ali de rodapé no artigo. E a característica desses partidos nessa época, e do Partido Socialista Italiano em especial, era essa atuação tanto na imprensa, com os operários, como também na fundação de certas estruturas, como Casa do Povo, organização de ajudas, né, de presença nos meios operários, e isso vai tecendo uma rede, né, vai construindo uma rede cultural, social, que tem exatamente, cooperativas, exatamente, que vai ter uma função extremamente importante não só no alívio, na ajuda, naquilo que diz respeito a reivindicações econômico-corporativas e tal, mas também numa certa identidade, né, numa certa localização do indivíduo no mundo, né, dessa identidade dele como um cidadão, como um trabalhador, como um operário, como alguém que tem uma responsabilidade perante um coletivo, que entende seus direitos, que entende deveres, que aceita uma disciplina social porque se vê como parte dessa disciplina, se vê como parte dessa ordem. E o que o Gramsci está destacando nesse texto é que a destruição o confronto, o combate desses representantes, né, da organização dos trabalhadores,
na Itália desse período, de 1917, tem um efeito extremamente corrosivo na própria estrutura cultural, política, institucional da Itália. É isso que ele está dizendo, que esses grupos tiveram um papel muito, muito mais importante na construção de uma Itália moderna do que todas essas correntes políticas que se identificam com as elites, que se identificam com as instituições tradicionais, mas que na prática nunca representaram e nunca organizaram de fato o povo. Duas questões para a gente colocar junto, que estão falando sobre a questão da perseguição do socialismo e a polarização. O Márcio e a Silvane estão querendo entender o que aproxima e o que é diferente da polarização de hoje e da perseguição que é na Itália do início do século XX. Tá, então, tem muitas coisas diferentes, né? A começar que o Gramsci, você não tem o fenômeno do fascismo aqui ainda, né? Então, você não tem um evento, né, uma tentativa de organização político-cultural conservadora que consiga, de fato, confrontar de uma maneira ativa esse argumento que ele está dizendo daqueles que organizam o povo, daqueles que se enraizam e estruturam o povo. Embora eu não acho que o Gramsci concluiria que os fascistas organizam o povo, acho que ele acha que eles fraudam isso, né? Eles fraudam essa exigência, essa demanda por organização popular, né? Mas, de fato, isso tem uma consequência política, né? O fascismo italiano constrói instituições, né, principalmente como regime, mas com instituições que têm muita legitimidade, algumas, inclusive, que sobrevivem até hoje, por incrível que pareça. Mas esse é uma outra conversa. Também não há aqui ainda a experiência do Partido Popular, que vai nascer em 1919, que é uma experiência de organização dos católicos na política, de forma laica, digamos assim, né, de forma não laica, mas de forma aberta, né, na política de Estado. E isso certamente vai ter um impacto grande na reflexão do Gramsci sobre o Partido Popular, que também aqui ainda não existe. Tem também o fato de que o próprio Gramsci muda de partido pouco tempo depois, né? Em 1921, ele funda um outro partido. Então, também seria possível nós nos perguntarmos se até que ponto não está também Gramsci falando que há identificando um certo limite na própria história do Partido Socialista aqui, mostrando que, né, não acho que ele pensasse aqui em 17 que o partido tinha um limite, mas ele claramente já se opunha a algumas das lideranças do Partido Socialista abertamente, com relação à leitura que os dirigentes do Partido Socialista tinham da Revolução Russa. E essa divergência ela vai se aprofundar nos anos seguintes, né? Então, também, assim, e de uma maneira talvez não explícita, não sei se nem consciente, mas o que o Gramsci identificasse aqui fosse o limite histórico dessa própria organização, né, que agora sofre esses ataques duros por parte daqueles que desprezam a organização do próprio povo. E que, de certa forma, né, a questão toda para o Gramsci aqui se esse partido tem condições de reagir a esses ataques. Essa é a questão para o Gramsci. E é isso que conecta a Itália, em grande medida, àquilo que está acontecendo na Rússia. Porque o Gramsci acredita que o desenvolvimento da Revolução Russa é uma possibilidade de fortalecimento do Partido Socialista na Itália para reagir aos ataques que sofre de fora, né, dessas correntes conservadoras absolutamente deletérias em relação ao papel do povo na própria constituição da nação italiana, mas também internamente, por aqueles setores acomodados,
né, que trocaram essa missão histórica, digamos, do partido pelas estruturas que absorvem e que esvaziam de sentido essa missão, né? Então ele aqui não, isso há muita coisa que eu estou falando que não está presente, porque isso vai aparecer depois, mas já dá para sentir um pouco o drama, né? Já dá para sentir um pouco o drama, a própria maneira como ele termina o artigo, né? Vocês estão escravizando a Itália, vocês estão o confronto, o combate a esse partido, a esse sujeito, tem um efeito drástico na vida do país, né? Não sei se estou ajudando. Vai, Fred, me ajuda aí com as questões. Não, foi ótimo. Janaíno, como podemos perceber a idealização do Estado? Então, desenvolver um pouquinho mais sobre a questão da idealização do Estado e aí tentar fazer algum paralelo com hoje também, com relação ao Brasil. Tá, muito boa a questão. Então, esse tema é engraçado porque eu não tinha, quando traduzi o artigo, esses artigos, não notei a presença desse tema. Não foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas agora, relendo e preparando a nossa conversa aqui, eu comecei a ver que ele aparece em mais de um texto, né? Essa ideia de que quando uma corrente política, quando um setor, né, não consegue imprimir uma direção, imprimir uma autoridade de baixo para cima, né, que se identifica com o que ele quer organizar para baixo, no caso o povo, os milhões de habitantes italianos, etc., ele começa a reproduzir essa ideia que identifica essa autoridade que ele não constrói com a própria existência daquelas estruturas que estão em crise. E ele vai justificando isso, não, veja, é a unidade italiana, é a nação, é o Estado, é a democracia, né? E todos esses termos, que na verdade eles têm uma função, surgem na história, têm uma função prática, eles vão se tornando menos práticos, vão se tornando mais abstratos, como efeito dessa identificação, né? Então, aquilo que deveria ser construído como autoridade, ou que o Gramsci vai chamar, né, como hegemonia, na impossibilidade de sê-lo, se torna uma espécie de culto às estruturas que existem, né? As estruturas, aos documentos, aos nomes, às figuras históricas. Bom, aí você pode fazer isso de muitas maneiras, né? É isso que é uma idealização, né? Isso que se chama é isso que ele interpreta o que ele quer dizer por idealização. Mas o efeito prático disso não é mais capacidade política, é menos capacidade política. Isso é um recurso, né, para você reagir a um processo de crise que você não dá conta, certo? Então as pessoas começam a inventar coisas, elas começam enfim, as manobras intelectuais para fazer isso são diversas, né, são super variadas. Mas o efeito prático diz, como é que você percebe isso? Você não percebe isso no jogo das palavras, você percebe isso no efeito prático, no afastamento maior do povo, na indiferença, na passividade, no aumento da passividade das pessoas em relação aos temas da política, né, a uma certa impaciência, a busca por soluções rápidas e que consigam, de fato, ser concretas, ainda que, né, que não sejam soluções populares, né, digamos, do ponto de vista estratégico, mas que elas são concretas. Estou te dando uma resposta. Esse pessoal que está aí até agora não deu resposta nenhuma, né, tentando trazer isso para o nosso dia a dia, né, para entender um pouco como certas coisas que parecem para nós, né, pessoas que são organizadas, que se identificam com a esquerda, com a democracia, certas ideias que parecem absurdas, de repente elas começam a ganhar certa popularidade. Aí tem pessoas que vão se apressar e dizer, não, é que o povo não sabe decidir, é que o povo não sabe o que pensa,
quando, na verdade, se passou um bom tempo antes que esses fenômenos começassem a acontecer, se afastando do povo, né? Se negando a falar de maneira clara, concreta, efetiva a respeito daquelas necessidades, né? Transformando essas necessidades em construções abstratas, né? Ou idealizadas. Mas isso não é uma coisa, de fato, que se percebe quando se faz. Eu acho que é uma coisa que só se percebe retrospectivamente. O que o Gramsci está fazendo aqui é uma reconstrução retrospectiva. Ele está dizendo, essas correntes aqui, olha, elas atacam os socialistas hoje, mas atacam a única tendência política na história da Itália que se comprometeu e levou adiante uma organização popular de fato, né, que tentou, de fato, transformar a cidadania italiana, aquela abstratamente, genericamente conquistada na unificação, uma realidade. Então, é um artigo de balanço, certo? Eu separei esse texto justamente por ele ser isso, por ele ser esse artigo de balanço, né, em que o Gramsci coloca em perspectiva essas correntes e mostra como a existência delas na Itália daquele contexto de 1917 tem uma finalidade bem específica que é totalmente autodestrutiva, né? Totalmente autodestrutiva em relação à Itália. Destrutiva, talvez, em relação à Itália. A autodestrutiva, não sei se elas se importam tanto. Vamos lá. Ótimo. A Vivi está perguntando aqui, mas essa não organização do povo não prejudica o avanço das lutas e da própria questão do partido, do socialismo, e evitaria tudo o que veio depois na Itália? Eu acho que o principal questionamento é sobre a formas de organização naquele momento. Tá, entendi. Repete a primeira pergunta que ela fez, que eu vou puxar o gancho dessa primeira pergunta. A não organização do povo não prejudica o avanço das lutas e da própria questão do partido? Então, a não organização do povo pelas correntes socialistas ou pelos seus detratores? Não sei de quem que a Vivi está falando, mas essas correntes. Então, o que é interessante sobre a história política da Itália nesse período, e a gente tem uma certa reconstrução da história política brasileira que é semelhante, não sei se ela é consenso, né, para os historiadores, que existe um tempo político, né, um tempo histórico, melhor dizendo, no qual as massas se ativam e passam a participar da política de uma maneira mais explícita. Não da vida social, evidentemente, mas da vida política, dessa que a gente identifica como vida política, né, em torno de certas instituições, buscam um certo caminho para representação formal, seja por meio de sindicatos, associações, cooperativas, e aos poucos vão adquirindo uma consciência, construindo uma consciência de ser um povo organizado, trabalhadores, operários, etc, etc. Existe um tempo histórico no qual isso acontece, né? O que o Gramsci está dizendo aqui é que na Itália, embora a nação italiana tenha conquistado a sua unificação na segunda metade do século XX, liderada por uma série de correntes e partidos, enfim, identificados com esse processo político, a construção da consciência de classe, do trabalho, de cidadania, mesmo da cidadania, ela é posterior, ela não é obra dessas tendências, ela não é obra dessas correntes. Quem organiza e estrutura isso de uma forma ativa e consciente são os socialistas na Itália. Você poderia dizer que no caso da França, por exemplo, você tem um processo diferente, ou no caso da Inglaterra, você tem
um processo diferente. A organização da consciência do trabalho, do trabalhador, ela é anterior ao Partido Socialista, ao surgimento dos partidos socialistas, né, do socialismo como uma ideologia em si, né, pensada em si mesmo. No caso italiano, não. No caso italiano, você tem uma identidade entre consciência do trabalho, consciência da cidadania moderna e socialismo. Essa sobreposição é uma sobreposição importante para o Gramsci aqui, porque ele vai dizer que esses ataques, a criminalização do Partido Socialista, ela não é sem consequência. Ela tem uma consequência política, porque esse partido carrega a marca dessa modernização, dessa conquista da cidadania para os trabalhadores, certo? Ainda que, e aí já sou um pouco eu desdobrando isso na minha cabeça, não acho que nem que isso está no Gramsci necessariamente aqui, ainda que esse também seja o próprio limite dessa experiência partidária, certo? Então, acho que é um pouco essa é a reflexão de fundo aqui no texto, né, dessa marca que os socialistas têm na história italiana. As outras, não significa que as demais correntes, não significa que não existisse associativismo na Itália antes disso, nem que não houvesse outras formas de organização católica, por exemplo, anteriores. Associativismo de tipo político ou social, mas ele não tinha essa relação estratégica com a cidadania e com a organização dos trabalhadores como um processo consciente. Quem realiza isso são os socialistas. Aqui eu fiz uma pergunta, né, sobre as mudanças no Partido Socialista, se ele já enxergava naquela época, e até que ponto essa incapacidade de responder a essas outras correntes acelerou um processo de transformismo nas direções desse partido. Então, isso é uma coisa que está muito mais escondida no texto, né? Isso o texto ele não tem o objetivo de fazer esse movimento interno, então isso não está explícito, mas é uma questão interessante, porque o Gramsci se filia no Partido Socialista em 1913, né? E ele é de uma linha minoritária dentro do partido em relação à posição do Partido Socialista na guerra, mas também é um quadro, digamos, marginal nessa época. Ele vai ganhar mais espaço e vai começar a ser mais conhecido como jornalista a partir de 16, 17. Esse é um período bem específico que ele está ganhando uma certa relevância dentro da seção que ele atua. E logo em seguida, a esse artigo, por exemplo, no contexto da tomada do poder na Rússia em outubro, novembro, né? Ele vai se aproximar de uma tendência política do setor mais à esquerda dentro do partido. Um setor que é liderado pelo Bordiga, Amadeu Bordiga, que é uma liderança que depois vai participar da fundação do Partido Comunista em 21, e vai ser maioria, inclusive, no Partido Comunista nessa época. E o Gramsci se aproxima desse setor, que são os intransigentes, né, se aproxima desse setor e defende uma linha que vai se tornar paulatinamente mais crítica à linha da direção do partido. E isso vai ganhar um contorno de crise bem agudo em 1919, no contexto das greves operárias que vão se desdobrar em Turim, greves muito radicais, né, com ocupação militarizada de fábricas, uma certa expectativa de que fosse possível generalizar essas greves para todo o país, e isso produzir uma conjuntura revolucionária que acompanharia aquilo que está acontecendo no leste da Europa, e esse movimento será atraído pelas centrais sindicais e por uma parte da direção do Partido Socialista. E o Gramsci, nesse contexto, vai publicar um artigo que vai ficar muito conhecido com o título de Por uma Renovação no Partido Socialista.
E esse título, na verdade, já é, digamos, já no final dos anos, esse artigo já é na metade do ano 20, de 1920, e no comecinho do ano seguinte ele já vai haver um congresso, um racha e a fundação do Partido Comunista. Então, assim, o Gramsci vem daqui para frente ele vai se afastar muito da direção do partido, identificando justamente essas tendências muito de adaptação do partido à política do Partido Liberal, né, especialmente do governo da época, que tem uma liderança importante, o Giolitti. Então, isso vai se tornar cada vez mais forte para ele depois. Mas não é uma coisa totalmente definida, porque também, quando em 21 a Internacional adere à linha da Frente Única, porque percebe o avanço, né, da contra-revolução em todo o continente, Gramsci vai se alinhar a isso e vai haver um certo realinhamento do Partido Comunista com o Partido Socialista para fortalecer, aumentar a colisão de forças antifascista na Itália. Isso vai ser um movimento importante. Tem setores do PS que depois migram por Partido Comunista. Enfim, há um realinhamento depois já no contexto da ascensão do fascismo, né, não só antes até, né, da contra-revolução na Europa e depois no contexto da ascensão do fascismo. Então, é um negócio interessante, assim, porque embora Gramsci se afaste dessa posição e vá construir uma outra coisa, né, enfim, e perceba a necessidade de abrir um programa novo, de fazer parte de um programa novo, de uma tendência nova que organiza algo diferente na Itália em relação àquilo que os socialistas realizavam. Tá aí, né, o reconhecimento nesse texto, que não acho que Gramsci se oporia a sua própria posição aqui em 17, do papel desse partido na história da classe trabalhadora e eventualmente na história isso também não negaria processos de unidade, de construção comum, né, diante de um terreno político mais acidentado, mais catastrófico, né, digamos assim. Enfim, acho que é isso. Ali no texto ali terminou mais ou menos as questões. Se alguém mais quiser fazer aqui mesmo pelo chat aqui, só para a gente aproveitar esses 20 minutos ainda que a gente tem, da Dani aí para trabalhar. Quer abrir o microfone? Pode abrir. Pode sim, Pierluigi. Oi, Daniela, obrigado. Vou tirar o fone de ouvido porque... Queria perguntar uma tua opinião. O Partido Socialista, naquela época, estava dividido em várias correntes, algumas das quais buscavam um contato, um apoio, digamos, com as forças mais conservadoras, liberais, digamos, para quem conhece, figuras como Turati, um dos fundadores, etc. É possível dizer que a posição do Partido Socialista era muito, muito complicada naquela época, não para justificar erros, claramente, porque esse partido não tinha ou capacidade ou vontade, ou as duas coisas juntas, de tentar uma saída revolucionária. Por outro lado, a sociedade italiana daquela época, as instituições, digamos, não permitiam qualquer acesso das massas populares a qualquer forma de participação política. Ou seja, hoje a gente fala de um regresso político muito forte, digamos, nos vários países do mundo, mas me parece, eu claramente não conheço aquela história só por ter estudado, mas a história política daquela época, pelo menos no meu país, era uma história de recusa total à participação das massas
populares, a vida política, feita também por repressão militar, policial violentíssima em muitas ocasiões. Assim, eu queria te perguntar, o espaço político dos socialistas naquele momento não era particularmente difícil? Essa é a pergunta. Não, eu concordo totalmente com você. É isso, na verdade, foi muito boa a sua colocação, porque o Gramsci, ele nota justamente esse caráter estreito, né? Você, por um lado, tem um país com uma trajetória absolutamente demofóbica na política, né? Ou, trocando em miúdos, correntes, partidos, tendências absolutamente refratárias à participação popular, refratárias ao engajamento político das massas, e a corrente, a tendência, o partido que realiza isso minimamente, né, na história, que se dispõe a isso minimamente na história, tampouco é capaz de acompanhar a rapidez que os acontecimentos assumem, do ritmo, né, dos acontecimentos, que o ritmo dos acontecimentos assume nesse ano de 1917. Certo? Então, o ataque desses setores demofóbicos aos socialistas, ele é totalmente, digamos, eles não estão atacando um partido que está em condições de se defender. Eles não estão atacando um partido que está em ofensiva, né? Bem como você falou. É um partido dividido em muitas tendências, mas cuja a direção, aquela que é decisiva, determinante na atuação parlamentar, na atuação junto aos sindicatos, né, é uma direção conformada, é uma direção moderada, de aliança com o Giolitti, depois, justamente, de frear processos políticos que estão acontecendo por baixo, que estão acontecendo nas fábricas, e o Gramsci está acompanhando isso, né? Então, aqui nesse texto, ele está identificando justamente o texto aqui ele não está preocupado tanto em discutir a direção do PS, ele está mais preocupado aqui em identificar a estreiteza das elites políticas no geral, né, nas suas diferentes frações, nos seus diferentes grupos, né, que não têm, que estão, na verdade, reescravizando o país quando atacam a única corrente que tentava avançar, fazer aquilo se modernizar minimamente, mas o que não significa que essa corrente esteja em condições de se defender disso agora. E essa vai ser uma angústia permanente na reflexão do Gramsci nos próximos anos, até 21, depois os problemas mudam, mas na semana que vem, no último encontro nosso, um artigo sobre o Capital, né, do Marx, Revolução contra o Capital, esse tema ele vai, de certa forma, voltar, porque o Gramsci vai pegar esse texto, que é o texto clássico dos socialistas, o texto clássico dos marxistas, e vai mostrar como a Revolução Russa, em alguma forma, ela contesta a maneira como esse texto é tradicionalmente lido pelas tendências políticas socialistas. Então, aqui no Revolução contra o Capital, que é um texto muito conhecido por ser muito provocativo e também por ter sido escrito em dezembro de 17, ainda no calor da Revolução Russa, das notícias, né, da Revolução Russa, o Gramsci vai mostrar, ele vai desfacelar completamente ele vai justamente se voltar para esse outro lado, né, para esse setor que lê Marx com a mentalidade burguesa, mostrando como Marx também pode ser lido contra os trabalhadores, porque, afinal de contas, há uma diferença entre o texto e a política, certo? O texto, a leitura oficial, ela não habilita nada. Né? Todo texto só é uma ferramenta, toda ideia, ela só é uma ferramenta revolucionária se ela está nas mãos de revolucionários, se ela é colocada em marcha por pessoas que estão realizando a transformação política revolucionária. Porque se um texto se volta contra, se ele é lido para preservar relações que estão em decadência, a revolução será feita contra ele na história, ainda que o texto possa depois ser resgatado por outros com outras finalidades. Esse é o ponto aqui, certo?
Então, ele está habilitando, ele está abrindo uma brecha para promover uma discussão extremamente provocativa, subversiva, dentro do próprio partido do qual ele faz parte, e aos poucos, para que ele também possa, aos poucos, encontrar espaço dentro dessa organização para construir, né, uma alternativa, para construir uma tendência alternativa, né? Ainda não um outro partido, mas uma tendência alternativa, uma visão alternativa. Então, de certa forma, eles também está contribuindo para o nascimento de um outro programa, para o crescimento de uma outra visão sobre a mesma coisa, né? Então, isso foi por isso que eu coloquei esses dois textos em sequência. Embora esse que a gente leu hoje, ele seja um texto um pouco mais hermético, ele exige um pouco mais de contato com essa história das tendências italianas, da própria unificação, e ele seja um pouco mais enigmático, porque ele traz só uma parte da reflexão sobre a crise política, ele não aprofunda a reflexão sobre a própria situação dos socialistas, né? Isso é a gente aqui desdobrando a discussão, mas esses dois textos, um ao lado do outro, mostra também um Gramsci fazendo uma intervenção, buscando um caminho para uma intervenção política dentro do seu partido, falando de partidos, falando sobre como partidos são importantes e, ao mesmo tempo, construindo uma intervenção própria, partidária, dentro da sua organização, né? Então, isso também é uma forma de potencializar, e isso é um objetivo meu, aí sou eu, Daniela, né? Como é importante para nós, socialistas, analisar as correntes políticas do nosso país, analisar as tendências culturais, criticá-las, estudá-las e ser absolutamente aberto, absolutamente subversivo ao fazer isso, né? Absolutamente livres para fazer isso, porque só essa liberdade é capaz de produzir avanços que sejam coletivos e que sejam, ao mesmo tempo, concretos, efetivos na política. Então, o objetivo desse curso, né, a gente ainda vai fechar ele na semana que vem, é produzir esse choque, é produzir essa sensação de que pensar faz diferença na política, e de que atuar, escrever, estudar, e nunca deixar de duvidar, de questionar, de se propor, né, as análises, é uma atividade tão importante como organizar uma reunião, como fazer uma fala numa plenária, como estruturar um trabalho, uma tarefa, certo? E talvez, se tem algo bom nessa quarentena que nos foi imposta, né, nessa crise que não foi produzida por nós, mas que nós temos que lidar com ela, é que a gente possa se reunir para discutir essas coisas e para se permitir não abandonar a política nessa hora tão grave, ao contrário, abraçá-la e resgatar dela aquilo que é mais revolucionário, aquilo que é mais transformador. E acho que o Gramsci de 1917 nos ajuda muito a fazer isso. Dani, tem uma pergunta que eu acho que cabe agora, que eu esqueci de fazer, acho que ou no primeiro ou no segundo encontro, que é da Linesh, que ela perguntava sobre a construção do Nacional Popular, e de que maneira que o Nacional Popular já está embutido nesses primeiros textos aí, e como isso vai refletir na elaboração dele mais na frente. Sim, é muito uma pergunta de alguém que conhece Gramsci, muito boa pergunta. Aqui ainda ele não está usando essas categorias, mas é claro que o problema para ele aqui, a Linesh identificou muito bem, é o problema do Nacional Popular. Ele está falando de uma nação, de uma unificação nacional sem povo. E na pesquisa que ele vai desenvolver mais na frente, nos cadernos do cárcere, o principal modelo de oposição a esse é o modelo francês, né? A Revolução Francesa é uma revolução que funda uma nação com o povo. É por isso que nation é um termo que carrega uma dimensão de povo. E na Itália, não. Na Itália, quando você diz nação, você não diz povo. Essas duas coisas não são intercambiáveis. E ele vai dizer, isso não é uma coisa ocasional da língua, isso tem uma razão de ser
histórica. Então, ele vai trabalhar com esse binômio nacional-popular sempre que ele quiser identificar, sempre que ele for identificar os processos nos quais se tentou constituir essa sobreposição entre processo de conformação nacional ou mesmo de movimentos sociais, protestos, eventos que têm essa dimensão territorial nacional e que são, ao mesmo tempo, populares. Não necessariamente essa concretização, esse projeto do Nacional Popular se realiza, e talvez ele nem seja realizável nos marcos nossos, né? Porque talvez aquilo que a gente tenha que realizar já não seja mais só nacional. Isso é uma discussão muito grande dentro dos estudos gramscianos. Se o nacional popular é uma categoria de análise histórica, no sentido de identificar que ele não se constituiu na história da formação dos Estados-nação, especialmente na periferia, né, do capitalismo. A Itália é uma periferia na Europa, né, assim como o Brasil é uma periferia num determinado processo, num determinado contexto histórico, a Itália é em outro, não realiza esse nacional popular. A grande questão vai passar a ser se esse nacional popular ainda é um programa a ser realizado, ou se a crítica dessa não realização já não carrega em si uma outra dimensão programática, né? Então, isso é uma coisa que não está resolvida e no Gramsci, é uma coisa que permanece muito aberta, assim. De todo modo, esse é o sentido que o Nacional Popular tem para ele. Ele vai ter um outro conceito que ele desenvolve junto com o Nacional Popular, que é o conceito de cosmopolitismo. Normalmente ele opõe os dois, ele vai dizer os intelectuais italianos são cosmopolitas, eles não são nacional-populares, eles não se conectam com o povo. É um pouco o desdobramento disso que tá aqui no texto, das correntes, né, que não se conectam com o povo. São cosmopolitas. Aí ele vai dizer, nos cadernos, ele vai fazer uma pesquisa sobre literatura, e aí ele vai se perguntar por que os italianos não leem os romances dos escritores italianos? Por que eles só leem aquelas coisas que são traduzidas nos folhetins da França, os romances de folhetim franceses? Por que a gente poderia perguntar aqui no Brasil, né? Por que os brasileiros não veem filme brasileiro, né? Tem essa questão eterna, que filme brasileiro, os brasileiros não assistem, eles gostam mais de ver o filme americano, Hollywood, enfim. Aí o Gramsci responde a pergunta assim: por que os escritores italianos não escrevem para o povo? Porque eles não se conectam com o povo, eles não trabalham na sua produção literária as necessidades do povo. Não do ponto de vista didático, estou falando, do ponto de vista mais interno, do ponto de vista mais problemático, né? Aquilo, retomando o relojoeiro, né? Do ponto de vista problemático, eles não compartilham os mesmos problemas, eles não se sentem parte do povo, eles não compartilham os mesmos problemas. Então, como é que eles vão vibrar na sua estética literária algo que se conecte, que vibre no povo, se eles não se sentem parte do povo? E aí, bom, a questão toda vai ser, mais adiante, como enfim, driblar isso, porque o nacionalismo e o fascismo, em particular, eles vão buscar uma resposta para esse problema também, né? Isso é um outro. Eu estou fazendo essa propaganda porque eu sei que o Álvaro Bianchi combinou com o Fred um curso sobre fascismo, então eu já estou fazendo um gancho aqui. Venham fazer o curso sobre fascismo, porque eu acho que ele vai, nesse curso, desdobrar questões que esse Gramsci de 17 aqui ainda não pode avançar. Porque a gente vai ter que se defrontar com o fato de que também na nossa sociedade capitalista tardia, né, começam a se produzir formas de fraudar as necessidades de organização popular pós entrada das massas na política. Isso não vai ser uma coisa diante da qual a burguesia e as correntes conservadoras vão ficar inertes, insensíveis. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar também esse próximo capítulo, né, dos nossos dilemas. Aqui a gente ainda está num capítulo anterior, muito mais gostoso até para nós, que é esse da revolução acontecendo e a crise explodindo na Itália, né?
Bom, mais gostoso para mim, talvez não para nós, mas de todo modo, fica a dica para que eu tenho certeza que essas questões ainda estão longe de serem esgotadas aqui com a gente, mas elas podem voltar no curso próximo que o Fred está programando aí. Tá ótimo. Dani, encerrando um pouquinho, mais uma propagandazinha para o próximo, no próximo curso, e você já adiantou um pouquinho no próximo curso eu vou apresentar a ementa. A ideia é a gente manter essa quinta-feira, das 17 às 19, com o próximo curso também, e aí eu apresentar a ementa, tudo direitinho, que o Álvaro está preparando também, e a Dani fazer uma propaganda aí do último encontro nosso, né? Tá, gente, quem não vier no último encontro não pode fazer o curso do fascismo. Brincadeira, tem que vir para a gente encerrar esse ciclo. Próximo encontro, simplesmente eu deixei o melhor para o final. Até coloquei um texto mais chato agora para vocês ficarem com essa vontade de, puxa, vou dar uma chance aqui para a Dani para ela terminar melhor. É um texto sobre a Revolução contra o Capital, um texto clássico do Gramsci, muito, muito, muito bom, um dos mais citados da fase dele antes antes da prisão. Então, vocês não vão perder nada com a leitura desse texto, garanto. E também, semana que vem, no dia 5, aniversário do Marx, a primeira aula do Pandemias, né, Lições da Pandemia, o curso que a gente está organizando pela Universidade Emancipa, que está alcançando 3.000 inscrições agora. Entre hoje e amanhã a gente vai chegar em 3.000 inscrições. Aliás, só 1.000 dessas 3.000 inscrições no Rio de Janeiro, hein? Não sei o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu não sei quando é que vai ter revolução no Brasil, mas se ela chegar, eu tenho certeza que ela vai começar no Rio de Janeiro, porque é impressionante a capacidade, a vontade, a gana que os cariocas têm de fazer política. Assim, é um negócio impressionante. É muita raiva da realidade, né? Muita vontade de mudar a realidade mesmo. 1/3 das nossas inscrições estão no Rio de Janeiro, mas tem inscrição do Brasil todo. Então, venham, participem. E do dia 5, participem na quinta do Gramsci, e para a gente fechar com chave de ouro aqui o nosso encontro, e nos vemos, e se inscrevam no do fascismo, porque eu acho que vocês vão gostar muito desse curso. Eu estou pensando em fazer. É isso aí. Um abração, gente. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigadão. Tamo junto aí. No próximo aí. Ainda não abriu, não. Esse fascismo vai abrir depois. Eu, na verdade, ia avisar só depois, já com a ementa pronta. As coisas prontas, eu já dei uma adiantadinha aí. Eu fiz como é que chama isso? Spoiler. Não é 2.000 inscrições, não, Fred. É 3.000 inscrições. Caramba. Você colou da Luana ali. É que já aumentou. Tá bom. Então, falou. Até mais. Beijo, gente. Até mais.